As pessoas acham que parto humanizado é parto na água, é parto sem anestesia. Foi cesárea, então não foi humanizado. Ou teve anestesia, então não foi humanizado. Pouquíssimas situações a cesárea é indicada antes do trabalho de parto. Oi, gente! E aí, tudo bem? Tati. Tô feliz da vida. Gael nasceu de um parto natural. E eu vou aqui continuar falando, obviamente, sobre maternidade, que é o mais novo tema da minha vida, que eu tô, assim, amando. I love you. Demais. Gael tá dormindo, aí eu vou falar um pouquinho baixinho. Minha mãe tá ali comendo também. Mas eu tinha que soltar esse vídeo pra vocês, que é um vídeo muito importante e interessante, falando sobre o parto humanizado, com Priscila, que foi a minha parteira, a minha obstetriz. Ela vai explicar mais ou menos qual é o trabalho dela e falar um pouco mais sobre esse bicho de 7 cabeças que muita gente, principalmente lá no meu Instagram, pediu para falar mais. O que é o parto humanizado? É coisa de hippie? É coisa de gente underground, alternativo? Olha só, ela começou a chorar. Então deixa eu ir, né, que provavelmente está com fome, mas eu vou deixar vocês em ótima companhia com Priscila. Então desde já, vale muito a pena. Eu já peço para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal. Se você não é inscrito, se inscreve, por favor. Isso é muito importante para a gente continuar fazendo esse trabalho aqui. E também compartilha, né? Compartilha bastante, porque informação a gente não pode deixar pra gente, a gente tem que passar pra frente. Então, eu já vou me despedir de vocês, vou deixar você com Priscila, já agradecendo, né, por sua companhia. Obrigada por sua companhia, muito obrigada, me queira bem, isso vai fazer muito bem ao seu coração. Continue orando por nós, as orações de vocês foram, assim, importantíssimas para esse momento da minha vida. Então, continue orando por mim, por nós, que com certeza você vai receber tudo em dobro. Um beijo, fiquem aí com Priscila. Me segue lá no Instagram, tá? De Sacramento Oficial. Tchau, Priscila, com você. Então, eu sou Priscila, obstetriz, né, aqui da Casa Moara, e agradeço a Tati pelo convite de falar aqui no canal. Acho que é muito importante quando a gente tem espaço para divulgar nosso trabalho, para mostrar para as pessoas um pouquinho do nosso trabalho. A ideia da Casa Moara é oferecer para as gestantes, para as mães, para as puérperas, né, um trabalho multidisciplinar. Então, a Casa Moara oferece o trabalho do obstetra, da obstetriz, da doula, da nutricionista, da fisioterapeuta, tem algumas opções de atividade física, tem um psicólogo. Então, é uma rede multiprofissional que a gente entende que tudo que ela precisar para ter uma gestação saudável, um parto respeitoso e saudável, ela consiga aqui na Casa Moara. Todos os profissionais que a gente acredita que participa do nosso modelo de parto humanizado. O objetivo é que a mulher tenha um parto normal, vaginal, de preferência, com o mínimo de intervenção necessária, que ela fique satisfeita com o parto, que ela seja protagonista desse momento da vida, que a família, ou o companheiro, outras pessoas da família possam participar, que seja um evento familiar, e a mulher está no centro do processo das escolhas, né? Diferente de um modelo mais tradicional, que o médico é o centro e o protagonista da cena. As pessoas acham que parto humanizado é parto na água, é parto sem anestesia, é parto de pessoas que fazem yoga, hippie, e não é isso. A gente atende mulheres advogadas, juízas, praticantes de yoga, professor, de todos os jeitos. Então não tem um perfil, né, de mulher, e não precisa ser uma mulher daquelas que tem, assim, condicionamento físico, né? As pessoas falam assim, não, mas eu sou super sedentária, acho que parto normal pra mim, né? Eu não... Porque tem essa imagem de, você precisa ser índio e ficar de cócoras para ter um parto normal. E não é verdade. Não precisa, não tem nenhum requisito nesse sentido. É claro que fazer atividade física, algumas atividades podem ajudar no preparo do parto, e a gente incentiva que seja feito. Mas não é imprescindível essas atividades, e tudo bem. A gente tem muitas grávidas que têm parto com a gente que são mulheres sedentárias, que levam a vida de cotidiano paulistano, trabalhando bastante, cuidando um pouco da alimentação e com pouco tempo para fazer atividade física. E tudo bem também, elas também podem ter um parto
humanizado. O parto humanizado, ele pressupõe também que os profissionais se baseiem em evidência científica para tomar conduta. Não segue uma assistência protocolar do tipo, a mulher tem que chegar, tem que ligar a ocitocina, tem que romper bolsa, daí com 7 centímetros faz analgesia. Não. As intervenções vão ser feitas só se tiver necessidade, baseando em evidência científica, tanto pré-natal quanto parto. Então, a gente não vai pedir um exame desnecessário, por exemplo. Ah, mas é só um exame. Não, não é só um exame. É desnecessário. Então, tudo que é desnecessário e que não é baseado em evidência científica, a gente não vai fazer. Muitas mulheres têm um parto natural, que é aquele que a gente tá ali dando apoio, fazendo os controles, verificando se o bebê tá bem, se a mãe tá bem, dando todo o suporte para ela lide com a dor da melhor forma, oferecendo métodos não farmacológicos de alívio para dor, que é um ponto importante, então a banheira, o chuveiro, posições, massagens para favorecer, mas nem sempre o parto é natural, muitas vezes algumas vezes não, algumas vezes precisa de analgesia, porque a mulher, a dor está ultrapassando o limite que ela suporta e começa a viver uma experiência que deixa de ser positiva. Então, a analgesia é um ótimo recurso. Às vezes precisa de ocitocina, de indução, às vezes precisa romper bolsa, às vezes precisa de alguma intervenção. E às vezes termina numa cesárea. A nossa taxa de cesárea está perto da que é recomendada para a OMS, que é 15%. A nossa é esse valor, de 13% a 15%, a nossa taxa de cesárea. E as pessoas acham assim, foi cesárea, então não foi humanizado. Ou teve anestesia, então não foi humanizado. E não, isso, na verdade, como termina o parto, não diz se ele foi humanizado ou não. Sim, assim, a assistência que a mulher recebeu durante o trabalho de parto, se ela foi respeitada, se ela foi orientada de todas as condutas que foi tomada, se ela participou desse processo de decisão junto com a equipe, se foi oferecido métodos de alívio para dor, se ela estava consciente do processo, do que estava acontecendo, do porquê das intervenções, a monitorização do bebê foi realizada, né, de forma, como diz a evidência científica, se a mãe sabia disso, se a mãe sabe do motivo da cesárea ou da intervenção que ela precisou. Algumas vezes as famílias recebem uma assistência humanizada, tem uma equipe multidisciplinar, tem uma gestação não necessariamente de risco, às vezes de maior risco, às vezes de risco habitual do que a gente fala, mas o desfecho é uma cesárea. Ele continua sendo um parto humanizado. Não é porque foi uma cesárea que deixou de ser uma assistência humanizada. Se a gente seguir a evidência científica, em alguns momentos é mais indicado uma cesárea do que continuar o parto normal. Pouquíssimas situações a cesárea é indicada antes do trabalho de parto, por evidência científica, né? Se o bebê está numa situação transversa, que não está nem com o bumbum para baixo, nem com a cabeça para baixo, se tem herpes genital ativa, se a placenta é uma placenta baixa, que a gente fala, centro total, que está antes do bebê no colo. Então, essas são situações que a cesárea pode ser necessária antes do trabalho de parto. Todas as outras situações, só durante o trabalho de parto, só durante o processo do parto, que a gente vai saber se vai evoluir para um parto normal ou para uma cesárea. Então, agendar uma cesárea porque tem cordão enrolado no pescoço não é uma indicativa de cesárea por evidência científica. A mãe está com pressão alta, precisa ser cesárea, também não é. Na assistência humanizada, a gente só vai indicar uma cesárea nos casos que as evidências mostrem que é mais saudável para a mãe e para o bebê uma cesárea ao parto normal. E a grande maioria das vezes a gente só sabe dessa resposta na hora do trabalho de parto. Muitas horas depois de um trabalho de parto que as mães acabam no desfecho de uma cesárea. E na maioria das vezes quem nos procurou talvez não fique feliz porque queria um parto normal, porque se preparou para um parto natural, mas entende que precisou. Não fica com receio de ter sido uma cesárea desnecessária. As pessoas
confiam na gente, sabe que acompanhou todo o processo ali do parto, das decisões e sabe que foi uma cesárea porque precisou. A maioria das pessoas que atendem nesse modelo de parto humanizado, a equipe é composta por uma obstetra, uma obstetriz ou uma enfermeira obstetra, um pediatra e uma doula. Podem também aparecer o anestesista, se precisar de de analgesia no parto, e um segundo médico no caso de uma cesárea. A obstetriz ou a enfermeira obstetra cumprem o mesmo papel, elas têm formações diferentes, então eu sou obstetriz, eu fiz faculdade de obstetrícia, no Brasil só tem a Universidade de São Paulo que oferece essa graduação, ela é muito comum em países de primeiro mundo. Na verdade, que lá é o inverso, quem atende parto, a grande maioria dos partos nos países de primeiro mundo é uma obstetriz. E o médico só é chamado em casos de risco, em casos que existe necessidade de cesárea ou de alguma intervenção maior, quando as gestações são de risco. Aqui no Brasil, não. Poucas equipes têm uma obstetriz. Toda a assistência obstétrica do nosso país é voltada basicamente na figura do obstetra. No SUS, as enfermeiras obstetras e as obstetrizes têm mais atuação, participam mais do parto, atendem muitos partos. Mas no modelo privado, é sempre o obstetra. Então, a obstetriz também se baseia em evidência científica para a atuação, também se baseia num modelo de respeito à mulher, do protagonismo. Ela faz a ausculta do batimento cardíaco do bebê durante o trabalho de parto para saber se está tudo bem, né, com relação ao bebê, que é o nosso principal indicativo do bem-estar fetal, é o batimento cardíaco do bebê durante o trabalho de parto. Então a gente realiza a monitorização do bebê, avaliação, quando necessário, da dilatação, da descida do bebê também. A gente sugere posicionamentos para favorecer a descida, a rotação do bebê, então de acordo com a posição que ele está, de acordo com, de repente, um trabalho de parto que não está evoluindo tão bem, a gente pode intervir nesse sentido dos posicionamentos, de uso do rebozo, às vezes, para favorecer a descida do trabalho de parto. A gente também ajuda com os métodos de alívio da dor, oferecendo posições, chuveiro, bola, de acordo com o estágio que está. Algumas obstetrizes também conhecem algumas técnicas específicas de acupuntura, outras ferramentas que também podem ser utilizadas no trabalho de parto. Geralmente, quando o desfecho é uma cesárea, aí a obstetriz pode entrar como instrumentadora da cesárea e 2 médicos que vão realizar a cesárea. Hoje existe um movimento também de busca por um parto fora do hospital, que também é bastante incipiente, muito pouco ainda no Brasil, mas que vem crescendo principalmente nas capitais. Ele é mais comum nos países de primeiro mundo, na Holanda, na Inglaterra, na França. Essa opção pelo parto em casa, ela é para as mulheres que têm uma gestação de baixo risco, que não tem nenhum risco envolvido durante o pré-natal. Então, todo o pré-natal não teve nenhuma complicação, nenhum exame alterado, e aí sim pode ser eleita a um parto domiciliar. No mundo, né, na verdade, a assistência é feita por um profissional não médico, que é a obstetriz. Até porque não existe diferença, por exemplo, um médico, ele não tem nenhuma atuação que ele vai fazer em casa que uma obstetriz não possa fazer. O médico pode fazer um fórceps, uma cesárea, coisas que a obstetriz não faz, mas não vai fazer isso em casa. Então é um ambiente que não faz diferença ser um médico ou uma obstetriz para assistência. Hoje, a maioria dos profissionais que atendem parto domiciliar são obstetrizes, né? Geralmente 2 obstetrizes atendem um parto domiciliar para dividir tarefas, para conseguir cuidar da mãe e do bebê. Numa situação de emergência, 2 pessoas é importante estar em mais de uma pessoa também para atender. Em alguns casos, a necessidade de ir para o hospital no meio do processo do parto domiciliar e na maioria dos casos, quando elas planejam, quando elas têm uma equipe, elas conseguem ter um parto domiciliar. As evidências mostram que o parto domiciliar, quando é atendido por pessoas experientes, quando a mulher não tem risco envolvido e quando tem um plano de transferência para o hospital, se necessário, ele é um parto seguro, tão seguro quanto o hospitalar para essas gestantes de baixo risco. E muitas mulheres ficam satisfeitas e menores chances de intervenção também,
durante o processo do parto. Para o bebê também é tão seguro nascer em casa quanto no hospital. As evidências mostram isso. Tem um artigo australiano desse ano, bastante recente, talvez o maior estudo feito até hoje, que mostra que é tão seguro para a mãe quanto para o bebê. Mas é isso, não é para todas as mulheres, nem todas as mulheres são elegíveis, porque algumas têm algum risco gestacional e essas devem parir no hospital. E nem todo lugar oferece equipes que são treinadas e capacitadas para atender parto domiciliar. Em São Paulo a gente tem várias equipes que atendem parto domiciliar. A Casa Moara, as obstetrizes aqui, nós somos em 3 obstetrizes na Casa Moara. Eu, a Natália e a Márcia, as 3 atendemos tanto parto domiciliar quanto parto hospitalar. Muitas pessoas ainda têm muito receio com relação ao parto humanizado. Tem um preconceito, eu diria assim, porque não sabem, porque tem essa visão de que parto humanizado é aquele parto que não usa os recursos tecnológicos da medicina, que as mulheres têm que ficar de cócoras com muita dor e que não saem satisfeitas, né? Ou que precisam passar por um sofrimento para ter um parto humanizado, né? Que é aquele parto que a mulher tem que, enfim, não tem direito nem à analgesia. Então as mulheres, as famílias, os maridos, geralmente quando se abrem para o conhecimento, começam a estudar um pouco mais sobre o que é o parto humanizado, vêm às rodas de gestantes para conversar com os profissionais e com as outras famílias que passaram, começam a perder esse preconceito, a informação. Na verdade, poucas coisas estão dentro do parto humanizado, né? Eles acham que é muito diferente. Assim, geralmente eles falam, é isso então? Então, se eu quiser ter anestesia, vai ter. Se precisar de cesárea, vai ter, sim. E se eu puder ser no hospital, tudo bem. Não necessariamente precisa ser na água ou esses recursos. Então, as pessoas vão se desmistificando do que é o parto humanizado. E a maioria acaba seguindo por esse modelo de assistência. Começa a ver que a cesárea não é, assim, uma cirurgia isenta de riscos também, né? Que a opção por uma cesárea eletiva, ela não é segura para a mãe e para o bebê. E, na verdade, isso não é dito. As pessoas não têm essa informação. Acham que cesárea é uma opção, que é uma opção segura para se escolher. Então, a partir do momento que começam a ver que parto humanizado não é parto normal a qualquer custo, começa a desmistificar. E começa a entender, sim, eu quero ser protagonista, eu quero que a evidência científica que seja a base das decisões para o meu médico e para a minha equipe, que estudam sobre parto humanizado, que começam a frequentar rodas. Muitas chegam porque viram o documentário Renascimento do Parto e que começam a entender que é uma assistência que é a mais segura, né? Que é baseada em evidências, onde a mulher vai ser respeitada, onde a família vai ser respeitada, e que é muito seguro para a mãe e para o bebê. Ela não precisa ter um parto sem analgesia. As mulheres acham que não tenho coragem, porque vai doer muito, vou sofrer muito, então eu preciso de uma cesárea. Na verdade, quando dói muito, a gente não precisa de uma cesárea, a gente precisa de uma analgesia, ou métodos para aliviar a dor antes da analgesia. E muitas vezes as mulheres desconhecem essa informação. Então, muitas mulheres tomam analgesia e têm um parto humanizado e ficam felizes com a experiência. Assim, a gente fala, a cesárea dói muito mais do que um parto normal. Só que dói tanto que é inconcebível realizar sem analgesia. O parto normal dói, mas é concebível realizar sem analgesia para algumas mulheres. Para outras, não. E tudo bem, a gente tem na equipe anestesistas que trabalham muito bem para o parto normal. A mulher não vai ficar deitada na cama, ela vai continuar ativa no trabalho de parto, não vai perder o movimento das pernas, consegue ficar das posições, acocorar, ficar na bola, sem a dor, que é uma opção. Então, na verdade, quem ainda tem preconceito em relação ao parto humanizado, e fico muito feliz que cada vez esse preconceito está mais distante, porque cada vez tem mais mulheres tendo essa opção e colegas que tiveram essa opção e vai difundindo. Então, há 10 anos atrás tinha um preconceito muito maior do que tem hoje, com relação ao parto humanizado, com relação ao parto domiciliar. Hoje tem menos preconceito, mas ainda tem. E a internet também ajuda muito nesse sentido, de favorecer que as informações cheguem
e que as mulheres possam fazer essa escolha da equipe que vai assistir, com relação ao se querem parir no hospital, se querem parir em casa, numa casa de parto, que também é uma opção. E as informações vão chegando e elas vão ficando mais esclarecidas e conseguirem tomar a decisão que seja melhor para elas. Estou muito feliz que provavelmente vou estar no parto da Tati, como obstetriz da equipe dela, e que a gente tá aí curioso para saber se esse bebê, um menino, vai terminar tudo bem. Esperamos todos que seja um parto muito feliz para ela, que ela fique muito satisfeita, e o trabalho dela é muito bonito, né, de abrir aí também o canal para levar informações para vocês e dividir um pouquinho das escolhas dela.